Nesta manhã de sábado, eu desejo cumprimentar cada um dos irmãos. Um feliz sábado a todos. Estamos felizes porque hoje é o dia do Senhor. Estamos felizes porque o programa hoje está animado. Estamos felizes porque a nossa igreja está cheia. Se vocês não tivessem aqui, esse programa não aconteceria. Este programa só está acontecendo porque cada um contribuíram a estar aqui nesta manhã. Vocês que é um privilégio nesta manhã estar falando o nome de Deus. Eu quero agradecer também aqui todas as visitas que se encontram no nosso meio. Vocês todos são especiais para Jesus. Amém. Mas tem uma pessoa aqui que eu quero agradecer muito pela visita. Uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, é uma pessoa que muito conhecida, né? Às vezes ele não tem assim, bem conhecimento comigo, mas ele foi muito conhecido do meu pai e também a gente conhece ele, né? Um dia desse eu estava do outro olho lá e comecei a conversar com ele, mas eu vou tirar um tempo ainda para conversar mais ele. Eu acho que ele tem muita experiência para me dar. É seu Rosalvo. Ele é muito conhecido do meu pai, eles dois foram muito amigos, e eu creio que naquele tempo eles dois eram um pouco bem chegados. Eu sempre falava nele, né? Então, seu Rosário, um dia eu vou tirar um tempo para nós dois conversar. Eu tenho algo para falar para o senhor e eu sei que o senhor tem algo para falar também. Então, por isso é um privilégio muito grande estar com o senhor no nosso meio hoje. Que o senhor seja bem-vindo, que o senhor fique convidado para... As portas estão abertas. Meus irmãos, se nós formos olhar aqui só ali à frente, ali, naquele muralzinho ali que está mostrando ali, quando diz assim, Maranata, qual é o sentido? Qual é o sentido de Maranata? Meu irmão, ele está vindo. Isso vai ser muito mais rápido que você imagina. Você se lembra da hora que nós chegamos aqui? Nós chegamos aqui, era 9 horas. Que horas são? O relógio está contando 11 horas. Como passa tão rápido, né? E assim vai ser a vida do Senhor. Vai ser tão rápido que você não imagina. Às vezes estamos despercebidos, achando que Deus está demorando, que Deus é longano, que já estou cansado de esperar. Mas a Bíblia diz que isso tudo passa como uma neblina. Isso é rápido. Você já imaginou quando a chuva da neblina vem, como é tão rápido? Ela passa e vai embora. E assim será os nossos tempos aqui. O nosso tempo é muito pouco. Às vezes achamos que é um tempo grande, que há tempo para tudo. A Bíblia diz que não existe tempo para tudo. Agora tem coisas que você nem imagina, você não pode dar tempo ao tempo. Principalmente quando falamos entre a relação entre homem e Deus. Deus e o homem. Isso não é para dar tempo. Vocês sabem por que o tempo é curto para isso? Porque o controle da minha vida, da sua vida, não está nas nossas mãos. Está nas mãos do Pai. Se Ele falar que a minha hora é agora, eu tenho que viajar. Se é a sua hora, não há tempo mais. O que você fez, o que você não fez, ficou para trás. Então, por isso que tem coisas que você não deve dar tempo ao tempo. Porque o tempo pode ser muito rápido e você não vai alcançar. Os nossos dias aqui são poucos. Nós estamos vivendo aqui uma vida emprestada e às vezes estão pensando que essa vida aqui nós vamos continuar ela por muitos anos. E às vezes não é muito. Às vezes são muito pouco. Mas isso não passa pela nossa mente. Mas o tema do nosso sermão de hoje, ela fala sobre o quê? Sobre a imagem. E quando falando sobre a imagem, toca em mim e toca em você. Sabem por quê? Porque você já viu Deus? Você nunca viu, mas você já sente que o poder de Deus toca em você, não é?
E Deus fez o homem o quê? A sua própria imagem. Por isso que o tema vem falando hoje sobre a imagem. O homem foi feito à imagem de Deus. Agora, muitas das vezes nós, homens, e quando falamos em homens, nós estamos falando entre homens e mulheres, abrangindo todo o ser humano, entendeu? Às vezes estragamos a imagem de Deus. Quando eu estrago, quando eu uso as coisas que eu não posso, eu estou estragando a mim, não estou estragando a imagem de Deus. Eu fui feito à imagem de Deus, você foi feito à imagem de Deus. E às vezes não olhamos para isso, eu estou estragando a própria imagem do Senhor. E o Senhor foi tão bondoso conosco, porque Deus criou um paraíso e um zoológico aqui na própria terra e colocou o homem. Mas como é bom você desfrutar as coisas que não precisa você ter esforço e nem trabalhar. E Deus fez isso com o homem. Deus criou um jardim perfeito e colocou o homem lá dentro e disse: isso aqui é teu. Mas, meu amigo, a coisa não é como nós imaginamos. A coisa não é como nós pensamos, mas é como acontece. A boa vontade que Deus teve com o homem. E o privilégio de criar o homem. E depois de dar ao homem um belo jardim, com tudo lá dentro, só para desfrutar. E o homem ainda estragou a imagem de Deus. Deixou que o inimigo cobrisse com a mentira. Deixou que o inimigo desvendasse os seus olhos. Porque Deus disse para o homem: tudo que está aqui o homem pode desfrutar, pode usar livremente. Mas eu vou pedir para o homem que aqui tem um segredo entre mim e você. Essa árvore que você nunca vai comer dela. E certamente nunca tocareis nela, porque no dia que você tocar, o que acontece? A Bíblia diz que certamente morrerá. Agora você assenta quem é ser humano. Deus fez tudo de bom e colocou na própria mão do homem. E o homem deixou cair por terra. Quando o inimigo disse para ele que era mentira, que ele podia comer, ele estava comendo, ele mostrou para o homem que podia comer, mas o homem comeu. Mas no dia que Deus disse para o homem que no dia que comesse, o que ia acontecer? Certamente ele ia morrer. Deus não fez o homem para morrer. Deus não fez a mim para me morrer. Deus não fez você para morrer. Sabe o que ocorre com a morte? A morte veio por causa da desobediência do homem. O homem destruiu a imagem que Deus criou. O homem pisou na imagem de Deus. O homem chutou a imagem de Deus e jogou para fora. E depois que o pecado se explodiu o mundo, e aí o homem passou o quê? Passou a sofrer. O homem passou a ser escravo do pecado. O homem passou a ser escravo daquilo que Deus avisou. É igualmente eu chegar na casa da minha irmã Rosimar ali com o veneno e falar para ela: olha, mãe, se der veneno, você não come. Se você comer, você vai morrer. Mas a irmã desobedeceu. A curiosidade é tão grande que ela disse: eu vou experimentar um pouquinho, só vou dar só um pouquinho. E assim aconteceu com o homem. Eu vou experimentar o fruto, se for bom, eu vou usar. E comeu, mas certamente morreu. Por isso que o homem passou a ser escravo do pecado e chegar até a morte. Deus fez o homem para durar a eternidade. O objetivo de Deus era que o homem não morresse. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo depois que o homem pecou, Deus ainda deu uma solução para o homem. Deus perdoa. E Deus mostra para nós aí que Ele criou a imagem dele, que a imagem dele não pode ser destruída. Deus falou que se nós se convertermos dos nossos pecados, certamente nós passamos da morte para a vida.
Essa é a promessa de Deus. Essa promessa não foi feita para mim só. Essa promessa não foi feita para você sozinho. Essa promessa foi feita para nós todos. Mas como não é desobediente, nem todos queiram a promessa de Deus. Nem todos olham para a imagem de Deus. Tem pessoas que estão vivendo apenas voando, apenas olhando para as coisas que o mundo oferece, esquecendo que ele é a imagem de Deus. E quando lembramos que nós somos a imagem de Deus, precisamos de ser tratados. Se você chegar, assim, principalmente no céu, e o juiz pergunta, como você chama? Ele vai dizer assim, eu chamo Gonçalo. E ele fala assim, me dá a sua identidade aí. E o seu Rosário vai te dar a identidade. Mas a identidade do seu Rosário não tem a foto. E como o seu Rosário vai provar que essa identidade é dele, se não tem a imagem dele? Precisamos de ter imagem. E assim é nós. Como eu me represento que eu sou um cristão, como eu me represento que eu sou a imagem de Deus, se eu maltrato a minha imagem, se eu destrói a imagem que sou, nós devemos olhar para isso. Cuidado com essa imagem que Deus criou, cuidado com essa imagem que é a imagem de Deus, e nós desobedecemos. O homem é rígido, o homem é cruel, o homem só sabe destruir. E não para pensar. Quando a destruição chega no homem, ele não importa. Ele deixa as coisas acontecer. E depois que está bem aprofundado, ele vai olhar para trás. Mas será que ele vai enxergar alguma coisa? Ele ainda continua enxergando Deus, porque Deus não desampara. Ele ainda continua enxergando Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Mas cuidado. A própria Bíblia que relata que Deus é amor, ela volta se relatando que Deus também é o quê? É justiça. Se você destrói a imagem de Deus, Deus vai te cobrar. Porque você é a imagem dele e foi ele quem criou. Olha o privilégio que o homem teve, que Deus, todas as coisas que existem na face da terra, foi tudo passado por Deus. Mas não foi passado pela mão de Deus como homem. Todas as outras coisas Deus falava, haja, e já vinha pronto. Mas o homem Deus teve um privilégio. Deus sentou e começou a desenhar o homem do pó da terra. A Bíblia afirma que o homem foi feito nas mãos de Deus. E quando estava aquele boneco preparado, Deus teve o privilégio de olhar assim, se eu vou transformar esse boneco em alma vivente. E o que Deus fez para isso acontecer? Vocês sabem? O que Deus fez? Deus soprou nas suas narinas. E daí para frente, o que aconteceu com o homem? Deus diz que o homem passou a ser alma vivente. O homem é a própria imagem de Deus. Mas olha que privilégio que o homem teve. Pelas mãos de Deus saiu a criação. Pelas mãos de Deus saiu um homem, uma criatura de Deus perfeita, a imagem de Deus. O homem pega, pisa, destrói. Sabe por quê? Porque o homem é. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, depois eu vou te dar o versículo. Lá dizem que os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Sabe por que isso? Porque o pensamento do homem não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é de levantar uma criatura, criar, mostrar. E o pensamento do homem é de quê? Quantos e quantos não está com o plano hoje de destruir as vidas do ser humano que é semelhante a ele? São muitos. Eu creio que hoje são muitos que vão morrer, porque o homem planejaram tirar a vida, tirar a sua própria vida, estragar a imagem de Deus, pisar, jogar fora. Mas o pensamento de Deus não é isso.
Ainda lá no mesmo versículo ainda diz que os meus caminhos não são os seus caminhos, porque o caminho de Deus é um caminho perfeito. E o homem só anda pelo caminho errado. O homem só descobre que ele está no caminho errado quando ele entra nas percepções. Quando ele sofre as suas consequências. Ele diz: eu estou no caminho errado. Por isso que a Bíblia relata que os seus caminhos não é os meus caminhos. Apenas se nós andarmos só no caminho de Deus, a coisa é diferente. Mas o homem pensa. Mas o homem leva só para o extremo e para o lado errado. Mas isso é a tendência da carne. É a tendência do pecado que faz isso com o homem. Meu amigo, tenha cuidado. Lutar sempre nós temos que lutar. Vencer eu não sei. Mas desistir, jamais. Nunca você desiste do caminho de Deus. Mesmo que somos fracos, que caiam. Mas que você possa alcançar pelo menos as vestes de Cristo. Nem que você vai arrastado, mas que apegue em Cristo. Porque se nós cair e ficar prostrado, certamente morrerá. Somos fracos? Somos. A Bíblia afirma que nós somos fracos porque somos filhos do pecado. A Bíblia afirma que nós somos fracos porque a descendência nossa foi pecaminosa. Mas quando olhamos para a cruz, quando nós vemos a morte de Jesus, que não tinha nenhum pecado, para conservar essa imagem que Deus criou, que é eu, que é você, que é todos que existem na face da terra. Às vezes nós olhamos na face de alguém e diz assim: mas como a fulana é tão feio? Mas será que Deus considera ele como feio mesmo? Aos olhos humanos somos feios, mas aos olhos de Deus somos uma coisa maravilhosa. É uma beleza, porque foi a criação de Deus, porque é a imagem de Deus. Às vezes tem um dia em casa que a mulher sorri de mim, porque quando eu vejo uma pessoa que não é bonita, eu não falo que ele é feio, eu chamo ele de mata-onça. Sabem por quê? Porque ele espanta a onça, porque não é mais assim, né? Não vou falar feio, porque é a imagem de Deus. Mas a gente tem que ter cuidado. Isso é a imagem de Deus. Precisamos ser tratados. Precisamos de ser diferenciados. E às vezes nós levamos a coisa na maneira que nós queremos. Vamos sempre lutar. É como eu disse, vencer eu não sei. Só quem sabe é Deus. Agora desistir, nós nunca devemos desistir por isso. Porque nós somos a imagem do Senhor. O Senhor, Ele está de braços abertos a te colher qualquer hora que você imaginar. Mas nós é que viramos as portas para Deus e vamos distanciando. Você já imaginou quando alguém se distancia do outro? Quando ele vira as costas e você vai falando com ele baixinho e ele vai escutando e ele vai rompendo e você continua chamando e você vai gritando e vai ter lugar que ele não vai te escutar mais. E assim nós com a distância de Deus. Nós viramos as costas para Deus. E às vezes achamos assim, Deus não está fazendo nada conosco. É mentira. A Bíblia diz que se nós fazer a nossa cama no mais profundo abismo, ali Deus vai estar. Deus está presente na sua vida e na minha vida a todos os momentos da vida. É nós que não percebemos. É nós que distanciamos. É nós que estamos fazendo a diferença. É nós que estamos estragando a imagem de Deus. Se você olhar, se você imaginar como é dedicada a imagem de Deus, como é privilegiado quando você conserva a imagem de Deus. Eu já senti isso por mim mesmo. Quanto eu já estraguei a imagem de Deus, que foi a minha própria imagem. Mas um dia Deus me tocou. Mas um dia Deus me transformou. Mas um dia Deus me disse: você é a minha imagem. Você precisa de ser tratado. Você precisa de ser cuidado.
E nós não olhamos para isso. Só pensamos em destruir. Destruir quem? Destruir a própria imagem de Deus. Mas em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, eu queria que alguém lesse para mim. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Então Deus fez isso tudo. Deus criou o homem e mulher. E o homem tinha domínio para isso tudo. Mas se nós fôssemos examinar a Bíblia, nós vamos descobrir mais coisas. Mas o tempo não vai esperar. Eu não quero tomar o tempo de vocês, viu? O meu tempo vai ser pouco. Mas se nós fôssemos olhar ali, hoje, isso não está mais valendo a pena porque o homem fez. O homem destruiu a criação de Deus. O homem está destruindo a criação de Deus. A cada momento, a cada minuto de vida, o homem só faça destruir a própria imagem de Deus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não olha só para a destruição do homem. Ele olha que a tua alma, a minha alma, ela custou um preço para nós. Mas olha que preço. Você imagina que Deus deu o seu próprio filho para morrer numa cruz. Isso foi por quê? Isso foi por nossa causa. Você teria coragem de dar o seu filho para morrer pelo seu vizinho? Pelo seu amigo? Por alguém que você criou, você tinha coragem de dar o seu próprio filho para morrer? É uma palavra difícil, é pesado. Deus não olhou para o preço. Deus só olhou que o homem foi criado à sua imagem. E só o filho dele era capaz e tinha a capacidade de morrer em troca dos pecados dos seus filhos. Só por causa da imagem que ele criou, ele fez isso. Mas nós não olhamos para isso quando nós queremos pisar a imagem de Deus. Só queremos fazer a nossa própria vontade. Não deixamos que o Senhor faça a vontade dele em nós. Sabendo que o controle da vida está nas mãos dele. E cuidado com isso. Um dia você vai se arrepender. Mas cuidado, arrependimento tarde nunca valeu ninguém. Vocês já pararam para observar isso lá? Arrependimento tarde nunca valeu ninguém? Tem coisas que acontecem, às vezes o homem fala assim, arrependimento, o que eu fui lá? O que eu fui fazer lá? Mas é passado. O melhor é antes. Porque o arrependimento tarde não vale arrependimento. Só valemos alguma coisa quando arrependemos tanto. Você já imaginou? Quando você chega em um velório de pessoas que não fazem a vontade de Deus, um desespero muito grande. Agora quando você vai no velório de alguém que faz a vontade de Deus, o desespero é mais controlado. Porque sabemos que ali ainda não é a morte. Porque sabemos que ali ainda não é um sinal. Porque o homem que está ali,
A mulher que está ali sendo velada é a imagem de Deus. E ela buscava esse Deus que nos criou. E a Bíblia diz aí que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio não olha a imagem do Senhor, só olha a sua própria imagem. Deus não tem prazer. Agora você já imaginou? Deus tem prazer na morte do homem que serve a Ele, porque certamente o homem não morre porque é a imagem de Deus, apenas dorme. Mas no futuro o homem vai viver uma vida para a eternidade, porque ele foi criado pelas mãos de Deus. Porque Deus tem algo maravilhoso para ele. Deus tem algo maravilhoso para mim. E tem também para você. Olha o que é que acontece com o homem. Abre a sua Bíblia no livro de Jeremias. No capítulo 1 e o versículo 5. Lê para mim. Pode ler. Jeremias 1, no capítulo 1, no versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi para que você fosse profeta para as nações. Irmãos, a Bíblia diz que antes que te formasse no ventre materno, Ele te conheceu, Ele te deu por profeta a todas as nações. Olha o cuidado que Deus tem. Deus criou o homem à sua própria imagem. E depois, antes que você fosse formado no ventre materno, Deus já conhecia. Deus já sabe quem é eu, quem é você, quem é aquele que está sendo formado no ventre da sua mãe. Mas o privilégio de Deus é tão grande que Ele disse: eu te criei, mas te dei por profeta a todas as nações. A imagem de Deus foi feita para isso. Profetizar o nome de Deus. Mostrar a todas as nações que só existe um Deus. O Deus verdadeiro. Um Deus que salva. Um Deus que conduz o homem para a sua própria glória. É um privilégio muito grande quando conhecemos o valor que Deus dá a cada um de nós. É um privilégio quando você abre os seus olhos e enxerga a própria imagem de Deus e sente o poder de Deus tocando em você. Porque o mundo que vivemos hoje não vai muito longe. Quando diz Maranata, o Senhor logo vem, o Senhor está aproximando cada dia. Ontem foi um dia passado, hoje é um novo dia. E amanhã será outro novo dia. E cada dia desse se aproxima mais do quê? A volta de Jesus. E nós não olhamos para isso. Nós não estamos observando uma imagem estragada que estamos estragando, impedindo a volta de Jesus. E tenha cuidado com isso. Amados, o nosso privilégio é de ver a volta de Jesus. O nosso privilégio é de que um dia nós vamos morar frente a frente com Jesus, vendo a imagem ao vivo. É como se fosse você assistir hoje um jogo de futebol ou um programa no rádio. Você não vê a imagem, você só escuta a voz. Agora, quando você coloca na TV, você vai ver o quê? A imagem. Não é mais bonita? O programa fica mais animado. Esse será conosco. Por enquanto, nós estamos escutando, mas vamos ver a face de Jesus pessoalmente. Vamos ver a imagem de Deus pessoalmente. Como vai ser lindo, né? Como é privilegioso nós sentir a presença do Senhor no nosso meio e olhar para a face dele. Esse foi o Deus que nos criou.
Esse foi o Deus que gerou a mim e a você a imagem dele. E que nesta manhã, o objetivo de cada um que aqui estamos, eu acredito que é de cada vez mais zelar essa imagem. Cuidar dela. Porque certamente um dia você vai ter que prestar conta para Deus dessa imagem que ele criou. O nosso objetivo hoje é de cada dia se renovar muito mais. Mas creio que para isso acontecer, nós vamos enfrentar muitas coisas pela frente. Mas não tenha medo, porque nos momentos mais difíceis, nós vamos passar nos braços do Senhor. Amém. Porque os braços do Senhor é um aconchego para mim, para você e para todo aquele que ama a imagem dele. E por isso nós vamos dar a oportunidade para nossa irmã Clara cantar um dos seus louvores.